A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Para você que acompanha a 98 FM e também a Boa Smart, estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista, sempre ao ar, segundas e quartas-feiras, 7h30 da noite. E eu já quero agradecer demais a sua audiência. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelo rádio, você que está ouvindo no carro, você que também está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Canal do YouTube é da 98 FM Apucarana. Muito obrigado pela sua audiência, pelas mensagens que a gente sempre recebe. Obrigado mesmo de coração. E hoje o programa Rodrigo Carvalho Entrevista vai conversar com um cara incrível. Eu não o conhecia pessoalmente, conhecia a história dele, mas assim, conversando nos bastidores aqui, ele tem realmente muita história para contar. Estou falando do pastor Ednei, ele que é pastor da Assembleia de Deus. E vocês vão entender porque eu tô falando que o cara tem muita história. Primeiro, pastor, obrigado pela presença, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olha, eu que agradeço, quero dar aí boa noite aos nossos amigos que estão neste momento da entrevista e vamos conversar um pouquinho. Muita coisa para ser dito e muito para se aprender junto com vocês aí, com os nossos amigos. Rodrigo, uma honra estar aqui com você. Legal, uma honra é nossa, com certeza também. Pastor, conta pra gente, para começar, como que funciona a Assembleia de Deus na cidade de Apucarana. A gente sabe que é uma igreja muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, e você está à frente dessa igreja agora. Como que é feita essa hierarquia, essa divisão, essa estrutura da igreja Assembleia de Deus hoje na Cidade Alta? Olha, a Apucarana, a Assembleia de Deus no Brasil tem 113 anos. Este mês nós 113. Comemoramos 113 anos de fundação. Começou lá nos Estados Unidos, na rua Azusa, e veio para a Belém do Pará, junto com 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Ving. Apucarana, Paraná, a nossa igreja tem mais de 70 anos na cidade. Olha só. Nós somos hoje em 25 igrejas, 26. Nós temos uma igreja central. Esta igreja ela fica na Clóvis da Fonseca 433. A gente chama de igreja mãe, de igreja sede, pois dela saiu todas as outras igrejas. A nossa igreja em Apucarana, ela foi inaugurada, foi formada por um pastor ucraíno, pastor Mialik. E depois do pastor Mialik, eles tinham lá, cantavam em russo, o coral cantava em russo, uma igreja de bastante ucranianos, e até hoje temos muita gente da Ucrânia, ali, descendentes de ucranianos. Depois vem o pastor Rubens, depois o pastor Daniel Ascioli, que é o meu pai, o pastor Daniel Ascioli, que hoje é o pastor emérito, ele tem 73 anos, ficou na igreja e congregando em Apucarana e cuidando da igreja de Apucarana por 36 anos. Recebi um convite, eu estava pastoreando uma boa igreja, uma linda igreja em Cruzeiro do Oeste, e eu recebi um convite do Ministério de Apucarana, que são os pastores, eles que decidem, fazem o convite. E eu estava em uma das minhas viagens para o exterior e recebi o convite para estar vindo a Apucarana para dar continuidade àquilo que já estava sendo feito. Bom, primeiro que sou filho do pastor que era o pastor da igreja, mas não tinha direito de assumir a igreja por ser filho. Por convite, por indicação da convenção e por aceite de Assembleia Geral. E a gente, dia 14 de dezembro, tivemos aí a oportunidade de vir para Apucarana, sair de Apucarana para uma cidade bem pequena. A primeira igreja que eu assumi como pastor presidente era Borrasópolis, passei em Borrasópolis. Aqui na região também? Aqui na região. O meu querido Borró, como dizem o outro. Borró. Borró, Catugi. Depois que saí de Apucarana, fui para Borrasópolis, fiquei 2 anos e 1 mês. Lá Deus fez muitas coisas por nós. Em dado momento, recebi o convite da Convenção do Estado do Paraná, através do pastor Percy, do pastor Clemerson, para assumir a cidade de Cruzeiro do Oeste. Fui para Cruzeiro do Oeste no dia 8 de janeiro, fiquei só 11 meses. Era uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, e lá nós tínhamos 12 igrejas, mais ou menos de 1.200 a 1.500 membros. E em dado momento, o pastor Daniel sentiu,
pastor Daniel Ascioli sentiu que era o momento de parar e começou as tratativas. Aí ele conversou com os obreiros em Apucarana e a gente acabou sendo convidado para estar em Apucarana. Apucarana, eu me criei em Apucarana, né? A nossa cidade alta, né? E estar em Apucarana hoje é uma maravilha. Hoje a igreja tem 25 congregações, nós estimamos de 3.800 a 4.200 membros, e estamos fazendo a obra de Deus aqui na nossa cidade alta. E que obra importante, né? Que trabalho importante da Assembleia de Deus. Eu sou católico, mas eu cresci com uma convivência muito próxima, porque meus tios são da Assembleia de Deus, de Marilândia do Sul, né? Inclusive um grande abraço aí para o tio Cláudio, para a tia Rose, né? Sempre participam ainda. E a gente percebe realmente que esse trabalho da igreja, esse envolvimento, né? Aqui em Marilândia, eu estou falando porque o estúdio é em Marilândia, né? Certo. A gente tem também a Assembleia de Deus e a gente acompanha assim, o trabalho, inclusive, no envolvimento com a comunidade, né? Nas questões que envolvem a cidade. Em Apucarana, isso acontece também? Existe essa preocupação com a cidade? Como que é esse relacionamento da igreja, da religião, com a comunidade? Olha, Apucarana, vamos falar dos últimos 6 meses, porque falar da gente é melhor do que falar dos outros, né? Ninguém pode criticar a gente melhor do que a gente. Nos últimos 6 meses, agora, por exemplo, dia 29, vamos falar sobre a comunidade. Dia 29 nós teremos um mutirão social. Nós vamos estar oferecendo corte de cabelo, manicure, pedicure, advogados, vamos estar oferecendo assistência social, nós estamos arrecadando roupas da igreja, do pessoal da igreja. Lá no Sumatra, nós vamos fazer as bancadas e o pessoal do Sumatra, a comunidade vai vir e escolher as peças que precisam e vão levar embora. Nós vamos estar realizando durante o dia muito aconselhamento, evangelismo, e vamos também levar cestas básicas. Nós vamos levar aproximadamente 200 cestas básicas que a igreja está arrecadando, e até vem a arrecadação de fora. Esses dias eu recebi uma oferta substancial de fora do país para fazer esse trabalho lá no Sumatra. Então, a comunidade, para nós estarmos lá no meio do povo, levar o evangelho no meio do povo, que é a função da igreja, né? Atender ao necessitado, e a gente vê que, muitas das vezes, a gente vê algumas discussões políticas sobre taxação de igreja, não taxação de igreja, aquela coisa toda, e esquecendo dos albergues que a igreja católica tem, que a igreja evangélica tem, Verdade. dos hospitais que nós temos, dos atendimentos aos necessitados, dos drogados, de pessoas que infelizmente caem na dependência química, nos aconselhamentos, e não é pouca coisa. Às vezes as pessoas não têm noção o quanto que um padre, um pastor, um bispo trabalha para ter certeza que famílias não sejam dilaceradas pelas obras que acontecem no nosso meio, por situações dificílimas, falta de emprego, necessidade de um abraço. Muitas pessoas não entendem que a igreja é um abraço, e esse abraço é uma família, e essa família é a igreja. Então é um ciclo que abençoa muitas pessoas. Então a igreja, sem estar no meio do povo, sem estar no meio da população, não é nada. E se a igreja não estiver servindo também e ajudando a cidade a ser uma cidade melhor, não resolve ser igreja. E essa experiência que você está tendo agora, voltando para Apucarana, né? Como a gente chama de presidente da Assembleia, presidente da Assembleia de Deus de Apucarana. Para você deve estar sendo uma experiência incrível, assim, né? Na tua cidade natal. Pois é, olha, eu não esperava, realmente não esperava. Sempre as pessoas vinham e falavam: você é o filho do pastor, você é pastor, vai acontecer. E eu sempre falava: não, isso aí, a cidade é muito grande, a igreja é muito grande. E realmente eu não tinha essa expectativa. Até os amigos no Paraná falam: mas rapaz, eu falava: não, isso aí deixa para lá. E tanto é que eu fui para outras cidades, fui para uma cidade bem menor, mas não menos acolhedora do que Apucarana, que é Boazópolis, e depois Cruzeiro do Oeste, e estar em Apucarana, para mim é uma surpresa, realmente. Eu falo para todo mundo. A princípio eu cheguei a falar para o presidente da convenção e até mesmo
pastor emérito. Falei, gente, vamos deixar esse negócio quieto, porque é muito serviço. Mas a resposta que eu tive desses pastores, dos pastores amigos, pastor Dênio, pastor Clemerson, pastor Percy Fontoura, pastor Daniel Ascioli, e até dos pastores hoje auxiliares meus, eles falavam assim, mas quem chama é aquele que capacita. Então, até o pastor Dênio de Fazenda Rio Grande, uma grande igreja, ele um dia falou para mim assim, olha, não fique pensando que você não vai poder assumir, ou que você não vai assumir, ou vai rejeitar, porque o que Deus escolheu não é o homem que vai falar sim ou não, o homem vai cumprir o chamado. E aqui estamos em Apucarana, surpresos, mas muito feliz. Muito feliz. Daqui a pouco eu vou perguntar para você sobre essa relação com o pastor Daniel. Eu vou perguntar para você sobre essa relação, como que funciona hoje, mas antes eu queria agradecer demais a você que está nos acompanhando, você que está chegando agora, de repente já estamos aí caminhando para a segunda parte da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero lembrar, se você está acompanhando pelo rádio, está no carro, está na sua casa, está ouvindo a 98, aliás, a maior audiência da nossa região, você pode também assistir a essa entrevista, porque nós estamos no YouTube, canal da 98 FM Apucarana. Você pode acompanhar ouvindo e também assistindo, em áudio e imagens também. Pastor, e essa relação? Porque o pastor Daniel é uma referência religiosa em toda a nossa região, é muito respeitado, uma figura importantíssima, né, na comunidade. E agora ele tem essa função de pastor emérito, que você disse? Isso. A gente sabe que tem a função que você exerce, ela exige a gestão. Você precisa gerir, né, trabalhar. Às vezes tem algum probleminha ou outro que precisa resolver assim. Acontece, de repente, perguntar alguma coisa, Daniel, e daí, o que você acha disso? Né? Mesmo um conselho de pai, mas um conselho de alguém experiente também na função. Sempre aconteceu. Mesmo estando em outros lugares, eu sempre procurei os meus pares. Mas o primeiro que eu sempre procurei, quando vem essas dúvidas que são constantes, essas necessidades de resposta, eu sempre procurei pelo pastor Daniel, primeiro, meu pai. Sim. E a experiência. É verdade. Né? Ele pastoreou por 50 anos. Nossa, que história. Tem um recorde ilibado, está na sociedade, só em Apucarana, 36 anos, e anda de cabeça erguida no meio da sociedade. Então você pega esse perfil, você tem como receber muita coisa ainda, e nós precisamos ser uma esponja, né? Claro, recebendo de pessoas que têm o que nos somar, né? Essa constante ligação, tanto com ele quanto com outros pastores, é diária. Tirar dúvidas, às vezes até reclamar, né? Fala, poxa vida, não. Aquele negócio, né, que a gente gosta de fazer. Esse negócio aí não era pra ser assim. Mas é do jeito que é, e a gente às vezes vê de uma ótica e não é bem aquilo. Interessante. Né? E aí a pessoa te mostra o que ela viu para poder falar o que ela te falou, e você fala assim, eu não tinha percebido isso tudo. Não tinha visto por esse ângulo. Não tinha visto por esse lado aí, né? Ednei, interessantíssimo. Você falou dessa questão tua aqui. Eu não imaginava, não pensava. Como que funciona? Eu vou fazer uma pergunta pessoal que eu gostaria de saber, mas eu acho que o pessoal também tem essa dúvida, né? Esse questionamento. Como que funciona a formação de um pastor? Você passou por uma faculdade? Você teve um curso? Como que funciona, né, na igreja evangélica, na Assembleia de Deus? Olha, veja só, a Assembleia de Deus, para você chegar ao pastoreio, você precisa ter pelo menos o curso básico de teologia. Tá? Eu fiz esses cursos, hoje eu tenho o curso médio em teologia, dentro do âmbito bíblico. Tá? Claro que tem outros centenas de cursos. Nós fazemos um curso na Assembleia de Deus que muita gente nem sabe. A maior escola bíblica do mundo é da Assembleia de Deus. Por quê? Todos os domingos, pela manhã, no Brasil inteiro, tem essa escola bíblica para todos os seus membros. Sensacional. Vamos pôr aí uma média entre grandes cidades e pequenas cidades, de 50 pessoas. Agora você imagina o Brasil inteiro, 50 pessoas aprendendo sobre o mesmo assunto. Também temos os cursos teológicos. Padronizado o assunto? Isso, padronizado. O mesmo que aprende em Apucarana está aprendendo lá no Nordeste. Lá no Mossoró.
Aonde você chegar é o mesmo assunto Que dentro legal, da Assembleia de Deus. Legal, unificado. É unificado, a mesma revista, e ele vai fazendo um ciclo onde vai passando pelos temas bíblicos até você chegar, né, e refazer tudo novamente. E é uma constante. Isso já tem há muitos anos. Nós chamamos da Escola Bíblica Dominical, né? Muitas das vezes como os professores, mas também sentados, porque quem não senta para aprender não se levanta para falar. Interessantíssimo, muito legal. Então, tem essa formação também Tem. que você passa. Você, por exemplo, fez formação aqui, tem na região que o pessoal pode, ou não, tem que ir para fora? Tem. Hoje está muito mais fácil, porque fazemos praticamente todos esses cursos online, né? Tem também E isso. tem um essa detalhezinho possibilidade. na Assembleia de Deus que um bom obreiro, ele não vai ser levado a obreiro se ele não participa do culto de terça-feira. Nós chamamos o culto da palavra, culto do ensino, aonde o pastor da igreja, ou o pastor presidente, ou um professor vai explanar sobre um assunto. Né? Ele vai escolher, por exemplo, oração. Como fazer oração? Podemos orar deitado? Podemos orar em qualquer lugar? E a resposta é muito rápida, né? Quando Jesus fala orar sem cessar, quer dizer, deitado você tem que orar, tomando banho você tem que orar, aonde você estiver você tem que orar. Então a resposta é muito simples, mas é um aprendizado. Que legal, interessante. Você que está acompanhando a nossa entrevista aqui, super legal esse bate-papo, muito obrigado pela sua audiência e queria agradecer que eu tenho certeza que muitas pessoas que fazem parte dessa igreja Assembleia de Deus estão nos acompanhando, então obrigado pela sua audiência, você que é da Assembleia de Deus, não só de Apucarana, mas também de toda a região e está aí assistindo essa entrevista. Pastor, qual é o caminho? A gente vê que nesses últimos anos, assim, últimos anos porque... nesses últimos anos que eu passei a estar na comunicação, né? E a gente começa a ver cada vez mais problemas, é o problema na política, e, né, comecei a estudar em 2013, desde como jornalista a gente tenta buscar lá qual que é o problema na política, qual que é o problema na área da educação, o que a gente tem de defeito na sociedade, né? Começa a refletir um pouco mais. Nesse mundo que a gente vive, a igreja se posicionar, a igreja participar, a igreja buscar talvez até um enfrentamento com questões, inclusive políticas também, ideológicas. Você é a favor disso? Você acha que é importante? Ou igreja é igreja, política é política, sociedade é sociedade, nessa questão de ideologia? Olha, vamos lá para dentro do texto bíblico. O primeiro problema que tivemos no meio da sociedade acontece com o primeiro assassinato. O primeiro assassinato que acontece dentro do teor bíblico. E qual foi a motivação do primeiro assassinato? A inveja. A inveja, mas inveja do quê? Do culto prestado. Porque um presta um culto que é aceitável e o outro presta um culto que não é aceitável. E não porque um era carne e o outro era legumes e verduras. Não. Era porque o coração. Né? Então, a igreja hoje, eu não defendo em cima do púlpito, primeiro que é contra a lei, você subir em cima do púlpito e, por exemplo, hoje falar assim, olha, é tal político. Não, isso nós não podemos fazer, mas a igreja ela tem as suas posições. Eu tenho a minha posição política, eu voto em 2 países e eu sou extrema-direita. Quando eu fiz o meu primeiro questionário nos Estados Unidos, para responder, mandei o questionário de volta e voltou como eu sou extrema-direita. Mas então você é extremista. Eu não aceito o aborto. Porque, para mim, é uma forma de assassinato. E aí, quando é uma forma de assassinato, a Bíblia diz, não matarás. Mas a menina, aconteceu tal coisa. Nós gostamos, a sociedade... Nós gostamos de colocar uma desculpa para os nossos próprios crimes. Eu entrei nesse assunto porque justamente que eu ia falar sobre isso, mas você já respondeu, que é essa questão assim, a gente está decidindo as leis. Quem faz as leis é o STF, quem está fazendo a lei aqui é o Supremo, é a Câmara, é o Senado. A igreja não tem que se meter. Né? E aí, por isso eu te perguntei, a igreja precisa, e você respondeu, precisa sim se posicionar. Sim. Precisa se posicionar. É muito fácil fazer uma lei como esta, julgando aquele que não pode se defender. Agora, se todos nós pudéssemos voltar para o útero da mamãe
e alguém tomar a decisão se nós íamos viver ou não, o que o senhor acha que seria a resposta dos outros? É fácil julgar aquele que vai ser, de uma forma ou outra, extirpado, vai ser tirado. Isso é fácil. Tirar os outros é muito fácil. Agora faz o seguinte, tira você da sociedade. Difícil, né, a gente aceitar. Realmente. Nós merecemos um lugar à sombra, né? Porque eu sei que o sol da justiça brilha para todo mundo, mas a sombra do onipotente só descansa aquele que preserva a sua fé em Deus. Então é muito fácil tirarmos pessoas, mas se você se colocar no lugar da pessoa que vai ser tirada do convívio, do direito de viver, é como a pena de morte. Ele cometeu um crime, mas vamos matar ele. A igreja precisa se posicionar, os fiéis precisam se posicionar. Com certeza. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Vamos para uma terceira etapa da nossa entrevista, que é uma parte mais pessoal. Tá? Ok. Queria saber um pouquinho mais da tua história, porque você estava contando que conhece dezenas de países, morou nos Estados Unidos. Como é que é essa relação? Você saiu, foi embora, faz muito tempo? Quando você voltou? Conta um pouquinho pra gente essa história. Olha, em 99, eu junto com a minha esposa e uma menina de 3 anos que não mora no Brasil, decidimos ir embora à procura de uma oportunidade. Nada menos do que isso. E fomos embora para os Estados Unidos, ficamos como imigrantes sem documentação dentro dos Estados Unidos por 2 anos e meio. E um belo dia foi o dono do McDonald's que eu trabalhava, me chamou e me ofereceu uma oportunidade de se tornar legal dentro do país. O que é isso? Ter um CPF, ter um RG, que eu não tinha. Lá eu era literalmente sem CPF. E eu entrei no processo. Ele me exigiu que eu estudasse. Antes disso, você já trabalhava no McDonald's? Já trabalhava no McDonald's. Entendi. Sempre com aquele jeitinho brasileiro, né? Bom, pra gente comer, a gente precisa trabalhar. Eu já trabalhava. Tava trabalhando lá. Tava trabalhando, ralando. Cheguei em 99, era faxineiro. Eu fui o faxineiro, era o que fazia o jardim, era o que descarregava caminhão, lá era tudo sozinho, eu descarregava uma caeta sozinho, dentro do freezer, fora do freezer, limpava as mesas. Você já falava inglês quando foi pra lá? Nenhuma palavra. Nossa. Nenhuma palavra. Nada. E aí a adaptação foi acontecendo assim, de forma natural. Foi acontecendo de forma natural, estudei muito, né, trabalhei muito. E estamos aí, e fomos crescendo, né? A igreja, o trabalho lá fora, ele foi muito dignificante, foi muito bom estar lá. Você recebeu esse convite, então, para ter esse CPF, como você disse, para ficar legalizado nos Estados Unidos. Isso. Sua esposa também trabalhava no McDonald's? Ela trabalhava na empresa do McDonald's, mas concorrente. Era um franchisee diferente, né? Uhum. Então era um pessoal diferente. Só que eu, através do meu documento, eu legalizei tanto a minha esposa quanto a minha filha. Legal. E daí você começou a ter essa legalidade, estava trabalhando lá. Mas você foi crescendo na empresa, né? Sim. Porque aquela pesquisinha que a gente acabou fazendo aqui, você teve muito destaque nessa companhia. Conta essa história pra gente. Tá, olha, eu fui crescendo porque, assim, eu não tenho problema de lavar banheiro até nos dias de hoje. Mas se for para lavar banheiro ou para tomar decisões, é melhor tomar decisões. Porque quem toma decisões tem um melhor salário, tem uma melhor postura, é a vida que a gente segue. E eu comecei a subir na empresa, comecei a estudar, estudei muito, me tornei gerente de hora, depois me tornei gerente auxiliar, depois gerente de loja e depois gerente geral regional da empresa. Essa empresa faturava 30 milhões de dólares em 2010. Foi quando eu deixei a empresa. Eu tinha 712 funcionários e eu respondia somente ao meu mentor, que é o Sr. Mark McPhee. E me tornei em 2007, tive uma oportunidade de ouro de provar que nós, brasileiros, realmente somos diferenciados. E entrei numa rota em que eu consegui provar por números e não por politicagem ou indicação que nós brasileiros fazemos a diferença onde nós chegamos. Você ganhou qual foi o título que você ganhou, que você foi reconhecido como gerente? Explica essa história. Melhor gerente? O melhor gerente dos Estados Unidos, entre 16.137 gerentes. Nós, brasileiros,
saímos em primeiro lugar lá. E eu até dei uma entrevista para um dos jornais nos Estados Unidos e eles me perguntaram como que um brasileiro... é por aí. Como que um brasileiro pode chegar a este nível? A resposta foi, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, eu nunca tive empregado. Eu sempre tive gente que trabalhava comigo. Era o meu time, era um povo que vestia a camisa comigo. Nunca tratei os meus parceiros de trabalho como empregado. Então, e aí surgiu as oportunidades. Em 2007, a gente levou esse prêmio de melhor gerente dos Estados Unidos. Que legal, cara. Viveu o sonho americano, né? E sair daqui do Brasil, ir para lá, se destacar, fazer a vida. Nos Estados Unidos, você ficou apenas nisso, depois voltou? Você chegou a montar alguma coisa, tentou? A gente sempre tenta, brasileiro, né? Eu hoje trabalho dentro dos Estados Unidos, ainda tenho... Você ainda tem empresa lá? Tenho vínculo, sou cidadão americano e viajo para os Estados Unidos esporadicamente, 45, 60, 90 dias, eu dou um pulinho lá, tenho sócios lá. Nesse momento tá todo mundo ralando, né? Uhum. E eu aqui tendo essa honra que estou tendo. E abrimos uma empresa, trabalhamos hoje com cozinhas planejadas. Tá? Nós colocamos cozinhas para grandes empresas dos Estados Unidos, e gabinetes, os armários e também o granito. O granito vai todo do Brasil. O granito sai daqui do Brasil e vai para lá. Da terra maravilhosa. Que legal. E qual que é a diferença? Você já chegou a ter experiência de ter uma empresa no Brasil? Eu tive, mas a diferença é muito simples. É isso que eu queria saber, a diferença de ter empresa no Brasil e nos Estados Unidos. Nos deixem trabalhar. Essa é a diferença. Lá eles deixam o empresário trabalhar. Mas por que aqui não deixa o empresário trabalhar? Lamento, mas é a nossa realidade. A taxação, a carga tributária em cima... Burocracia. A burocracia, as coisas em cima do brasileiro. O brasileiro é um herói. Para aguentar o que nós aguentamos aqui nesta situação, o empresário, ele é um herói. Eu já ouvi, inclusive o Flávio Augusto, né, que teve várias empresas no Brasil, comprou Orlando City e tal, lá nos Estados Unidos também. Ele fala que o cara que é empresário no Brasil, ele vai se dar bem em qualquer lugar do mundo sendo empresário, porque aqui realmente é mais difícil. Literalmente. É mesmo mais difícil? Literalmente, muito mais difícil. E você conheceu diversos países. Sim. Como é que é essa experiência de sair para outras culturas? Você conheceu a passeio ou a trabalho? Como é que é isso? Tá. Olha, a passeio eu conheci poucos países, pela igreja nenhum país, e a trabalho 45 45 países. E sempre, a gente, claro, todo o trabalho a gente aproveita. Conheço bem a China, e aí vamos entrar numa situação, mas é um país comunista, mas é um país maravilhoso. Tá? É um país maravilhoso, um povo maravilhoso. A China é linda. E quando você sai do Brasil e você consegue separar as coisas, tá? Separar as suas prioridades com o país que você está indo, você aprende muito. Você tem a aprender todos os dias com todas as pessoas. Isso é fato. Então, lá fora... Todas as vezes que você sair, você vai trazer uma bagagem nova. E sempre em benefício, tanto seu quanto do próximo. Para a pessoa, agora mudando, né? Nós estamos falando de viagem, de trabalhar e tal, mas até comentava com você antes da entrevista que eu tenho vontade de ir para outros países, de ter pelo menos uma experiência de morar fora. Não tive ainda essa experiência. Estou com 34, eu espero que Deus me dê essa oportunidade um dia. Mas você tem alguma dica, alguma orientação? O que você pode falar para aquela pessoa que fala, poxa, eu quero uma vida melhor, eu acho que eu vou me mudar, eu vou para os Estados Unidos, vou tentar ir para os Estados Unidos? Olha, sem gastar muito, se alguém quiser ter uma vida melhor, a receita está dentro do Brasil. É incrível o que eu vou falar, muitos não vão concordar. Para você que foi para lá e, né, já... Mas eu vou dizer... Vai falar assim, ô pastor, mas você falou, mas você já foi e tal. Não, mas você tem experiência, né? Então vamos lá. Você pode falar realmente. Vamos lá. 4:30 da manhã você levanta e vai para o seu primeiro serviço. Trabalhe e tenha meia hora de almoço. Eu falei meia hora de almoço. Depois dessa meia hora de almoço, você trabalha até as 4 da tarde.
Depois das 4 da tarde, você terá meia hora para chegar no seu próximo serviço. Você começa às 4:30 da tarde e vai para lavar louça num restaurante, vai... Eu estou dizendo o que a gente fazia nos O que o brasileiro Estados Unidos. faz, que é isso. É isso aí. É lavar banheiro, é lavar louça, é servir, é trabalhar em limpeza. Você vai lá... Descarregar caminhão. Descarregar caminhão e trabalha das 4 da manhã, da tarde, das 4:30 da tarde até as 11:30 da noite, meia-noite. Volta embora, toma seu banho de manhã, no outro dia. Faça isso 6 dias por semana e você me dá o resultado. É isso que é lá fora. Mas como que se ajunta dinheiro lá fora? Como não se ajunta se você não tem tempo de juntar? Não tem tempo de gastar? De gastar. Você trabalha. Ah, mas aí vai eu e a esposa. Aí você precisa economizar dinheiro com babá. Então, o seu dia de descanso é diferente do dia do descanso da sua esposa. Porque se você tiver duas crianças, é praticamente uma diária. Então, você faz essa alternativa. Não precisa sair, é só fazer essa agenda dentro do Brasil. Pega alguém que ganhe 2 salários mínimos dentro do Brasil, adequada ele para ter 2 empregos e fazer diárias no sábado. Ele não vai mais ganhar 2 salários, ele vai ganhar 4 salários e mais 4 diárias do sábado ao longo do mês. Ao longo do mês. Faz a conta. Exatamente. Interessante. Essa pelo sonho americano, por ganhar dinheiro, talvez então você acha que não é uma opção viável. No Brasil, realmente, você tem possibilidade disso. Mas para ter uma experiência diferente, ter uma vivência, vale a pena? Vale. Aí é totalmente diferente. Primeiro que nós não entendemos dentro do Brasil o que é horário. Nós não entendemos dentro do Brasil o que é lei. Nós não entendemos dentro do Brasil o que é respeito ao próximo. Não entendemos. Tá? Um policial... quando lá nos Estados Unidos te para, pode ficar tranquilo. Você vai passar nervoso. Você vai porque você sabe que ali está uma autoridade. Aqui a primeira coisa que faz, o que é o guardinha? Que isso, meu amigo? Né? Quando você chega nos aeroportos nos Estados Unidos, para você entender o que é a diferença de cultura, e você vê alguém, um militar fardado, as pessoas chegam nesse militar do exército, da aeronáutica, da marinha, eles chegam e falam assim, olha, muito obrigado pelo serviço prestado à nossa pátria. E é automático, dentro de um aeroporto eles entram primeiro do que a gente. Não é porque eles querem entrar, é que a fila... Por favor, o senhor primeiro. Merece. Você merece. Aqui nem um idoso de 80 anos. Será que tem como eu cortar porque eu estou com pressa? A questão cultural é muito diferente. Né? E aprender outras línguas é fantástico. Né? Sensacional. Fantástica foi essa entrevista. Agradeço. Queria agradecer demais, pastor. Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado. Pela tua missão que você tem em Apucarana. Tenho certeza que vai, se Deus quiser, vai ficar durante muito tempo aí. Obrigado. Quem sabe quebrar o recorde do seu pai. É um bom recorde a ser quebrado. Recorde, né? Mas muito obrigado pela sua participação, agradeço. Pela sua entrevista e pelo aprendizado de hoje aqui. Tamo junto, muito obrigado aos ouvintes, o pessoal aí, Deus abençoe, Deus te guarde e prospere a nossa cidade, a nossa linda Apucarana. Tá certo. E a você também que nos acompanhou essa entrevista sensacional com o pastor Ednei. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima quarta-feira, às 7:30 da noite, com mais um Rodrigo Carvalho entrevista na 98 e também na Boa Smart. Aquele abraço. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.